Diz assim a palavra de Deus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública, por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, fale conosco mais uma vez, através de Tua palavra. Fale-nos até nós ouvirmos, e esse lugar fica cheio da Tua palavra, cheio da Tua glória. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Existem naturalistas, e são aqueles que dizem que não há milagres porque não há Deus. Por outro lado, há os supernaturalistas ou sobrenaturalistas, que são aqueles que dizem que há Deus porque justamente há milagres. Então, de um lado, aqueles que dizem não existem milagres porque Deus sequer existe. Do outro lado, aqueles que dizem não, Deus existe. Prova disso são os sinais, os milagres. Ambos estão reagindo à rebelião universal que atravessa todos os homens, que é a rebelião contra o conhecimento de Deus. Nesse caso, os sobrenaturalistas reagem à rebelião universal se apegando com todas as forças aos milagres. Eles acreditam que os milagres é a única coisa que pode segurar a sua fé em Deus e na existência deste ser. Do outro lado, os naturalistas reagem a essa rebelião universal que atravessa a sua alma como uma farpa na sua mente. Reagem a essa rebelião simplesmente negando a existência de Deus e por isso não precisam sequer ter a esperança de que coisas como milagres poderiam acontecer ao nosso redor. Hoje eu não vou me dirigir aos naturalistas. Não vou me dirigir àqueles que reagem à rebelião universal simplesmente porque negam a existência de Deus e, consecutivamente, dos milagres. Eu quero me dirigir àqueles que são chamados de sobrenaturalistas. Aqueles que creem na existência de Deus porque creem nos milagres. Quero me dirigir àqueles que reagem à rebelião universal que toma conta dos seus corações, se apegando aos milagres como um sinal que os livraria da angústia de viver em um mundo sem Deus, de um mundo sem a existência de um ser poderoso, capaz de levar todas as coisas a um bom termo. Me dirijo, portanto, a você que crê em Deus, mas crê em Deus por causa dos milagres, e espera que os milagres sempre aconteçam como sinais que mantêm a chama acesa da fé em Deus nas horas mais difíceis, como as tribulações. Me dirijo àqueles que se apegam aos sinais, aos milagres de Deus, como a tábua de sua salvação. Me dirijo àqueles que se apegam aos milagres para acreditarem que este mundo não está lançado à sua própria sorte, mas está seguindo os desígnios de um Deus sábio, poderoso e misericordioso. Entretanto, me dirijo àqueles que, apesar de crerem em Deus por causa dos milagres,
assim o fazem, justamente por não conseguirem superar essa farpa em suas mentes, que é a rebelião universal contra Deus. É como se os milagres fossem uma maneira de você lidar, não com o fato de que o mundo pode ser um conjunto de fenômenos que não possui nenhuma explicação lógica. Não por isso. Mas por conta daquela angústia interna que atravessa todos os seres humanos e que os fazem se perguntar: se Deus existe, por que Ele não fez um mundo melhor para a gente? Porque Ele fez um mundo com catástrofes, porque Ele fez um mundo com males de toda sorte, de todos os tipos. Me dirijo à farpa que na nossa mente nos faz o tempo todo, apesar dos muitos sinais da glória de Deus ao nosso redor, não enxergarmos nas coisas mais ordinárias a presença de Deus, mas simplesmente confiarmos nas extraordinárias, como sendo as únicas capazes de nos fazer ouvir o som do batido do martelo do Deus que cria, constrói, arruma, conserta e mantém esse mundo do jeito que ele está. Me dirijo em especial a você, que vive sem nenhum milagre e por isso vive sem paz. Me dirijo a você, que talvez nunca tenha visto um milagre do Senhor. Me dirijo a você, que parece todos os dias esperar um milagre só, que possa fazer você acreditar que Deus não te desprezou. Me dirijo a você, que espera um só milagre para poder sentir a paz que você acha que aquela pessoa que testemunha tantos milagres que Deus fez em sua vida, você acredita ela ter. Me dirijo a você, que só consegue acreditar que seu coração inquieto só encontrará repouso quando você ver o milagre de Deus acontecer. Há duas razões pelas quais nós nos desesperamos por conta da ausência dos milagres. A primeira delas é subjetiva. Se somos sobrenaturalistas e só acreditamos que Deus existe porque Ele faz milagres, então, quando Deus não faz milagres, nós somos tentados a acreditar que Deus não existe. E que todos os nossos esforços para servir este Deus que já não acreditamos mais existir, eles são simplesmente nulos, são inúteis. Então, por um lado, a ausência dos milagres, a ausência de um gesto de Deus que Ele possa sinalizar para você alguma coisa como do tipo: olha, eu existo. Nem que Ele não faça nada por você, nem que Ele não resolva nenhum dos seus problemas, mas Ele pelo menos dê um sinal e faça você pelo menos acreditar que Ele existe. Mas não, nem esse sinal Ele lhe dá. Então por isso talvez você veja como inútil todo o esforço que você tem dedicado em servir a este Deus, com o seu empenho, com o seu coração e com as suas obras. Mas há também uma razão objetiva. E talvez essa, meu irmão e minha irmã, seja a razão mais dolorosa que um cristão talvez tenha dificuldade de enfrentar, se e somente se ele for arrebatado pela crença de que Deus existe, somente se fizer milagres. A razão objetiva é a seguinte: quem fez você acreditar que os milagres de Deus são provas de que Deus existe? Você acha mesmo que para Deus se fazer conhecido, por isso Ele fez milagres? Sério? Sério que você acha assim: olha, para essa pessoa acreditar que eu existo, eu vou fazer um milagre? Meu irmão, se Deus quisesse fazer com que você soubesse que Ele existe por estes sinais, Ele não precisaria fazer nem sequer, digamos assim, algo bom para você. Basta Ele julgar você.
Tá certo? Ele aparecer diante de você e dizer, seu miserável, deixa eu agora quebrar cada um dos seus ossos. Pronto, você quer um sinal para que ele exista? Por que você está esperando uma coisa tão boa assim como um sinal? Por que não poderia ser um sinal, talvez, de juízo? Quem foi que fez você acreditar que sinais como milagres são provas de Deus? É Deus te dando demonstrações de que Ele existe. Quem foi que fez você acreditar nisso? Por que você fez isso? Você criou essa lógica, estabeleceu essa implicação, essa relação, de que se Deus faz milagres, então Ele existe. Então por isso Ele faz milagres, porque Ele quer que pessoas saibam que Ele existe. Quem fez você acreditar nisso? Não, os milagres não são prova da existência de Deus. Pelo contrário, eles são prova da sua providência. Eles não são prova de que Deus existe, mas eles são prova de que Ele está agindo no mundo. Os milagres dizem para a gente que esse mundo não foi criado por um Deus que simplesmente criou e deixou esse mundo à sua própria sorte. Os milagres dizem que este mundo não só foi criado por Deus, mas ele vive sob a providência divina. Isso significa que esse mundo foi criado por Deus, e Deus continua sustentando esse mundo com a sua providência, levando todas as coisas ao termo que Ele estabeleceu para cada uma delas. Por isso o mundo não está à deriva, não vivemos num barco à deriva, não estamos num barco desgovernado, não estamos num barco desorientado. E os milagres estão aí, não para dizer que Deus existe, eles estão aí para sinalizar que tudo está acontecendo pela providência divina. Não, Deus não faz milagres para ajudar homens e mulheres a vencerem a sua rebelião universal. Não! Deus não faz milagres para tirar a farpa do seu coração e da sua mente. Deus não faz milagres para você dobrar os seus joelhos diante dEle e acreditar no seu nome. Deus não faz milagres para você se arrepender dos seus pecados. Deus não faz milagres para você reconhecer o seu pecado diante dEle. Deus não faz milagres para você se arrepender dos seus pecados. Deus não faz milagres para você saber quem você é. Deus não faz milagres para que você lide com a rebelião universal. Não! Deus faz milagres, porque eles são os vestígios de um Deus que não deixou este mundo à deriva. Ele faz milagres, porque todos os seus milagres não representam outra coisa, senão a sua ação neste mundo, que Ele sustenta, que Ele mesmo sustenta. Portanto, Deus não apenas criou o mundo, Ele sustenta o mundo. E os milagres de Deus são sinais de que este Deus está governando o mundo e de que este mundo está sendo conduzido por Ele. Então os sinais e os milagres, eles servem para que a gente possa converter não somente o nosso coração para o agir de Deus, mas para que a gente possa saber que o agir de Deus, ele independe sequer das nossas ações. Você já deve ter assistido o filme ou lido o livro O Senhor dos Anéis. Eu gosto muito desse livro. E o que mais me fascina no Tolkien, principalmente nessa obra, é a providência. A personagem principal não é o Frodo, é a providência. E a providência, ela é tão elegante que ela só aparece no final. Ela está presente desde o primeiro momento, mas ela está presente de uma maneira tão silenciosa, tão imperceptível, que parece que você está vendo ali nada mais, nada menos do que personagens tomando suas próprias decisões, e cada um vai tomando as suas decisões, e tudo aquilo vai acontecendo conforme as vontades deliberadas, conforme as decisões tomadas. Então as consequências são consequências de decisões tomadas, sejam elas boas, más, sejam elas corretas ou incorretas. Então você vai entrando naquela trama e se afeiçoando àqueles personagens, não é menos o Sméagol, obviamente, por razões que a gente já sabe, né? Até que o grande herói, que tem uma grande missão, que é destruir aquele anel,
no momento em que ele está a alguns passos para lançar o anel e destruir. Isso não está no filme, mas está no livro. Ele diz com todas as letras, ele diz exatamente assim: não vou realizar aquilo para o que foi destinado a realizar. O anel é meu. E colocou o anel no dedo e desapareceu. É nessa hora que surge Sméagol, eles travam uma batalha e, caprichosamente, ou providencialmente, aquele anel vai rolando, 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 até cair no lugar onde ele deveria cair. Tolkien está dizendo para mim e para você que você pode errar. Você também pode acertar, pouco importa. O anel vai ser destruído, seja você sendo fiel, seja você sendo infiel. Mas sabe qual é a delícia dessa história? É que a gente nunca consegue perceber a providência quando a gente é fiel. Por isso é tão difícil para o crente que está ali orando, que está ali buscando a Deus, perceber a providência. Porque ele acha que é quando ele faz que as coisas acontecem. Ele é como aquele galo mineiro, sabe? Que todos os dias de manhã, 6 horas da manhã, canta, e naquela hora o sol está nascendo. E aí ele conclui que quando ele canta, o sol nasce. Então 6 horas ele vai lá e todo mundo fica aplaudindo o galo que canta e o sol nasce, até o dia que ele perde a hora. E então um dia você vai perder a hora. E você vai descobrir a providência. Porque o sol vai nascer, mesmo que você não acorde. Mesmo que você esteja dormindo. Mesmo que você esteja dormindo no convés de um navio. Mesmo que você esteja num navio contrário à vontade de Deus. E dormindo profundamente ali. Quando você acordar, você vai descobrir que todas as coisas, todas elas estão conspirando, não a seu favor, não para as suas decisões, não para o caminho que você escolheu, mas para o caminho que foi escolhido contra a sua escolha, o caminho do Senhor. E este sim é o caminho que aparece quando aqueles que estão no caminho do Senhor se desviam do caminho do Senhor. Então, nada como a infidelidade para você descobrir que as coisas não dependem de você. O fracasso moral é uma bênção, meus irmãos. Principalmente para a vida de um cristão. O cristão que se acha um grande sucesso do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de tudo na sua vida, ele já está distante de toda a percepção da soberania e da providência divina, e por isso ele é presa fácil da sua própria ambição, da sua rebelião universal, cravada como uma farpa na sua mente. O fracasso moral é um meio pelo qual Deus acorda gente surda para ouvir a sua voz. O fracasso moral acorda a gente no convés do navio. Mas às vezes é tarde demais. Você não vai conseguir voltar para o caminho que você deveria ir, sem ser antes engolido por um grande peixe. Por um grande peixe. E esse é, digamos assim, o meio pelo qual Deus faz milagres ao nosso redor. Não para fazer você acreditar que Ele existe, mas para colocar você novamente no caminho. Por isso é tão terrível. A gente vê pessoas, e miríades de pessoas, lotando igrejas, de pastores curandeiros, pastores que promovem milagres. Milagres para que aquelas pessoas possam receber todas as bênçãos que elas estão buscando. Mas será que tudo aquilo que Deus faz é simplesmente para o nosso próprio ventre? Será que as ações de Deus em nossa vida, elas dizem respeito único e exclusivamente ao nosso ventre? Não, meus irmãos, realmente não dizem nada ao nosso ventre, mas dizem respeito à providência de Deus. A sua história, ela está conectada à história da redenção, à história de Deus, à providência de Deus. E prova disso, a gente pode ver, não só na nossa vida pessoal, mas, por exemplo, naquele que talvez foi um dos maiores milagres, se não o maior milagre de Deus. Deus se fazer homem. Que Deus
sendo tão poderoso, desejaria, eu diria, teria a coragem de ser homem? A Bíblia nos conta a história de Jesus, o Deus que se fez homem. E como a Bíblia conta essa história? Ela conta essa história de uma maneira muito curiosa. Ela conta essa história mostrando a providência divina, mas ao mesmo tempo, como essa providência divina atravessa várias histórias, como várias histórias estão atravessadas na grande história de Deus. A grande história de Deus não é Maria. A grande história de Deus não é José. A grande história de Deus é como Deus se faz homem para salvar o seu povo. Mas a história de Maria está ligada à história de como Deus vai salvar o seu povo através de seu filho. Mas a história de José, quem é José? Você sabe quem era José? Pois é, a história dele está ligada a essa grande história. E o que é curioso é que nessa grande história, nessa história redentiva, nessa providência de Deus, nós encontramos ali um homem chamado José. E eu queria ler essa passagem que retrata o milagre do nascimento virginal de Cristo. Um milagre extraordinário. Eu queria enfatizar nessa exposição, sobretudo, a perspectiva de José. Para que na perspectiva de José, nós nos colocássemos como aqueles que diante do milagre do Senhor, reagimos talvez de uma forma, num primeiro momento, ingênua, num primeiro momento, sem perceber o que está acontecendo diante dos nossos olhos e como isso vai ganhando com o passar dos tempos. Para a gente poder entender isso, eu queria que você olhasse para o texto que nós acabamos de ler de Mateus e percebesse que o texto está dividido em 3 partes, claramente em 3 partes, certo? Na primeira parte, os versículos 18 e 19, Mateus faz questão de trabalhar a providência divina em relação ao casal e ao noivado de Maria e de José. Num segundo momento, que vai do versículo 20 ao versículo 23, Mateus faz questão que o seu leitor entenda que toda a situação que José e Maria estão vivendo está ligada à promessa de Deus, está ligada à palavra de Deus que foi dita no passado e que agora está se cumprindo. Então, a providência e a palavra do Senhor. Em terceiro e último lugar, do versículo 24 ao 25, a relação da providência com a submissão piedosa de José, que reflete a maneira pela qual nós deveríamos nos comportar diante de um milagre. Comecemos com o versículo 18 e 19. Os versículos 18 e 19 dizem: o nascimento de Jesus foi assim. Por que Mateus começa dizendo, o nascimento de Jesus foi assim? Porque antes de dizer tudo o que ele vai dizer, ele disse, por meio de um tipo de texto que é um dos mais desejados textos por aqueles que gostam de ler a Bíblia, poderiam desejar, que é a genealogia. É uma delícia de ler, não é verdade? Então, quando a gente lê genealogia, e tem pessoas aqui que são fanáticas por genealogia, eu acredito nisso, né? Então, quando a gente lê genealogia, a gente diz assim, puxa, mas por que Mateus começa com uma genealogia? Ainda mais uma genealogia que recorre a Abraão e a Davi, de um outro lado. Não somente isso. Uma genealogia que visa mostrar que não só Jesus é descendente de Abraão, mas que Jesus é descendente também de Davi. E que, portanto, sendo descendente de Davi, ele é o Messias. Então, Mateus quer comprovar para o seu leitor que Jesus é o Messias, Jesus é o Rei, Jesus é o Rei do universo, Jesus é o Senhor do cosmos. Só que para mostrar que Jesus é esse Messias esperado, ele tem que pertencer justamente à descendência de Davi. E por isso Mateus foi tão rigoroso em mostrar a genealogia de Jesus, e mostrar que ela está ligada à figura, sobretudo, de Davi. E agora ele quer descrever o nascimento de Jesus. Por quê? Só haveria uma possibilidade de Jesus pertencer
a família de Davi, se Jesus fosse filho de José. E aqui está todo o problema. Porque é sendo filho de José que Jesus garante a sua descendência messiânica. Mas se José, por exemplo, rejeitar ser o pai de Jesus, e se José não adotar Jesus, e se José rejeitar Jesus, como os propósitos de Deus vão acontecer? Como os propósitos e os desígnios de Deus vão se realizar? Como a providência vai se realizar e se concretizar? Então só tem um jeito para Jesus se tornar quem Ele é. Não basta apenas a concepção virginal de Jesus. E aqui eu gostaria já de escandalizar você, porque talvez o maior milagre não seja a concepção virginal de Jesus, seja justamente um homem acreditar na palavra de Deus. Esse talvez seja o maior de todos os milagres. E é isso que a gente vê. Um José, não é? Que Mateus nos escreve da seguinte maneira: Maria, sua mãe, ou seja, a mãe de Jesus, estava comprometida a casar-se com José. E aqui está comprometida a casar-se com José, é o noivado nos tempos de Jesus, tá certo? Noivado no tempo de Jesus é coisa séria, tá certo? Isso significa que se Maria fica viúva, se José morre, tá certo? Ela é chamada de viúva, ela permanece e é tratada como viúva, não é tratada como solteira. Se um dos dois adulteram, eles vão sofrer as sanções relacionadas ao adultério. Então eles estão comprometidos, e Mateus faz questão de apontar isso. Ela estava comprometida a casar-se com José. Mas, antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Imagina que situação, de repente, ela se depara grávida. A gente não sabe como que, Mateus pelo menos não nos diz como José ficou sabendo dessa história. A gente pode imaginar várias coisas. Talvez uma Maria quieta que deixou, de repente, a barriga crescer. Ele vai olhando aquela barriga crescer e diz assim, Maria. Tá certo? Ou então, uma Maria que chega para José dizendo assim, sabe aquela coisa que ela conta a história? Eu tenho uma coisa horrorosa. Vai começa a contar um monte de coisa. Mas o que aconteceu? Eu estou grávida. José desesperado. Como assim? E a do Espírito Santo? Pronto, falei. Não dá para a gente olhar para uma situação como essa e José dizendo assim, uau, que legal! Minha princesinha está grávida! E ela acabou de dizer que é pelo Espírito Santo. Meus irmãos, os homens aqui desse recinto sabem muito bem que a nossa princesinha não pode aparecer da noite para o dia grávida. Porque se isso acontece, aquele facão começa, tá certo? A riscar. Então não tem como esperar um José prudente, sabe? Aquela capacidade vesuviana de um homem completamente dono de si mesmo, dizendo, Maria, eu vou cuidar desta criança. Meus irmãos, nós estamos diante de uma tragédia. Imagine só José. E por que isso tem que ser trágico? Você só vai saber que isso é trágico quando você ler o versículo 19. Olha só como o versículo 19 descreve José. José, seu marido. Note que Mateus trata José já como marido. Marido, é o comprometimento. Em seguida diz que José era justo. Sabe aquela pessoa certinha? Tudo tem que estar certinho no lugar. Ele faz tudo bonitinho. Sabe, tudo no lugar certinho. Então ele imaginou casar com a princesa, sabe? A princesa Maria, minha princesa. Então ele tem tudo na cabeça dele, está tudo arrumadinho. Fez tudo direitinho. Sabe aquela pessoa que faz tudo direitinho? Não tem nada fora do lugar. Está tudo tão arrumadinho, está tudo tão controlado, está tudo tão determinado. Ele sabe cada vírgula, ele sabe tudo o que está acontecendo. Então ele tem certeza que vai casar com a princesinha. Mas agora a princesinha está grávida. Não quero essa princesinha, não. É a primeira coisa que ele pensa. Mas a Bíblia não fala que ele é um crápula. A Bíblia fala que ele era justo. E um justo como ele, que era tão assim, não é, precioso, cheio de preciosidades com as suas coisas, ele não ia escolher qualquer uma, ele escolheu Maria, a princesa. E ele está diante de um grande dilema. O dilema é o seguinte, entrego
Maria, e digo para ela, gente, seguinte, eu amo a minha princesinha, mas para mim foi demais. Eu não aguento isso não. E ela está dizendo que foi obra do Espírito Santo. Tá certo? Mas olha, se foi o Espírito Santo ou não, eu não sei. Eu sei que esse filho não é meu. E quando o filho não é nosso, ela tinha compromisso comigo, isso se chama adultério. Ia entregar ela e ela ia ser apedrejada. Mas o texto diz que ele ama Maria. Não dizendo com as palavras, eu amo Maria, mas com seus atos. Uma pessoa que ama, ela não faria outra coisa senão aquilo que José fez. Não estamos diante de um homem que de repente recebe a notícia, minha princesinha está grávida, vamos dar uma festa. Mas, não é? Nós estamos diante de um homem que está arrasado, devastado, tá certo? Não é qualquer dia que você recebe uma notícia como essa, tá certo? Está devastado, mas ao mesmo tempo, o amor que ele tem por Maria é tão grande, tão grande, tão grande, que a única coisa que ele quer fazer ali na hora, e essa é a ideia dele, é separar-se dela de uma maneira em que ele possa ocultar tudo o que aconteceu, e ela não ser prejudicada, e ele não ter o sonho dele destruído. Você, meu irmão, minha irmã sobrenaturalista, que faz tudo direitinho, e que espera o grande milagre do Senhor, que espera que as coisas aconteçam de uma tal forma extraordinária, e que Deus se afine aos seus projetos, que Deus afine a sua maneira de conduzir as coisas, que Deus se encaixe dentro da sua história. De repente, sabe o que acontece? Você descobre que Deus não é aquele que você imagina que Ele é. E aí o que Ele faz? Ele pega o dedinho dele e faz assim na sua história. Pum. E bagunça toda a sua história. Você, um obsessivo nato, fala assim, Senhor, não faz isso, está tirando tudo do lugar. Mas quem disse que estava no lugar? Quem disse que você colocou as coisas no lugar certo? Você acha que você é mais obsessivo que Deus? Que conhece o começo, o fim desde o começo? Você sabe se as coisas estão no lugar certo? Então Deus vai lá, coloca o dedinho dele e bagunça todo o seu plano, toda a sua história, tudo que você tinha planejado. Então a reação que a gente imagina é a reação do tipo de alguém que vai dizer assim, Senhor, legal, pode continuar. Não, é a reação de alguém que fica devastado. E é assim que José deveria estar devastado. Então o que ele faz logo em seguida? Aquilo que todo mundo faz quando Deus coloca o dedo na história e muda tudo. Rejeita o agir de Deus. Não entende o que Deus está fazendo e, por um primeiro momento, simplesmente rejeita. E resolve fazer o seu próprio caminho. E aqui, meus irmãos, nós não temos Deus aparecendo para José dizendo assim, não faça isso, José. Não, nós vemos a Bíblia nos dizer que José fez planos contrários àquele que Deus tinha para ele, mas ele os fez, tanto ele fez que ele coloca esse plano em início. O versículo 20, logo em seguida, diz isso, tendo José isso em mente. Isso em mente o quê? Exatamente o que ele queria, que era nada mais nada menos do que livrar Maria da desgraça, de expor ela diante da comunidade e ao mesmo tempo separar-se dela secretamente, para ele continuar com o plano dele. Ou seja, Deus bagunçou a história dele e ele não quer a história dele daquele jeito que Deus está fazendo. Ele quer a história dele como ele imaginou, como está na mente dele. E ele não quer que essa história mude. Ninguém vai mudar a história dele. Ninguém vai mudar o que ele imaginou, nem Deus. Isso dura 2 minutos. A Bíblia diz no versículo 20 agora, da providência de Deus e os planos de José, a gente passa a providência de Deus e a palavra do Senhor. José dorme. Eu não sei como uma pessoa consegue dormir numa situação como essa, mas ele dormiu. E a Bíblia diz que José, tendo isso em mente, dorme, né? E então um anjo do Senhor aparece a ele em sonho. E ele aparece a ele dizendo, José, filho de Davi. O anjo não saúda, digamos assim, José, somente pelo nome. Mas a saudação do anjo, que vem acompanhada da anunciação de Jesus, ela vem acompanhada de uma designação de José como filho de Davi. Quando o anjo o chama dessa forma, José naturalmente é levado a pensar
as implicações daquela saudação. Ele não me está chamando de qualquer jeito, ele está me chamando de José, filho de Davi. Ele está me lembrando que eu estou ligado a uma história, a história do Messias. De que a minha história não está atrelada aos meus planos pessoais, não está atrelada às minhas particularidades. A minha história está ligada à história do Senhor. Está ligada à história do Messias. José, filho de Davi. José sabe que se o Messias vier, virá por meio dele ou dos seus descendentes. Como ele não tem filhos, ele é o último na linhagem. Então, ao ouvir o anjo dizer, José, filho de Davi, não temas receber Maria, e o anjo confirma, tua mulher. Ele diz, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Nós vemos num primeiro momento o anjo confirmar o testemunho de Maria. Então agora José precisa ter em mente de que todas aquelas dúvidas que ele tinha sobre o discurso de Maria, agora elas precisam cair. Porque quem está confirmando o que Maria disse não é um terceiro, não é alguém que estava ali presente meramente, mas é o próprio Deus. O próprio Deus está confirmando a José exatamente o testemunho de Maria. De que aquele que estava sendo gerado no ventre de Maria era, portanto, o Filho de Deus, o Messias. O versículo 21, o anjo diz, ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Aqui, meus irmãos, tem que puxar o freio de mão e fazer assim, não, peraí, anjo, não faz isso. Tinha que falar para o anjo assim, anjinho, ele acabou de ser devastado por uma notícia terrível. Deus tirou uma alegria dele, você vai continuar tirando a alegria. Quem é que dá o nome da criança? É o pai. É ele que dá o nome do filho. Porque é ele que tem a autonomia da situação, ele é o pai, ele dá o nome. Então naquela hora o que o anjo está dizendo? Olha, receba Maria como sua mulher e receba também essa criança, adote esse menino. Então na hora, tá bom, Deus está falando, eu vou pensar até no nome. Não, você não vai pensar em nome nenhum, porque nem o nome você vai dar. Mas como assim? Não, esse nome você não vai dar. Então o anjo simplesmente diz a ele, a quem darás o nome de Jesus? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto em que aquele que está sob provação, não só ele vê o seu plano se desmantelar, ele é humilhado diante de Deus, e a sua vontade não deve jogar papel fundamental nenhum. Ele sequer deve manifestar a vontade de escolher o nome dessa criança. Deus está dizendo para ele o seguinte, este é o seu papel, José. Você é o filho de Davi, você vai adotar este menino, e sequer você vai dar o nome deste menino. Eu acho que é isso que Deus faz com todos aqueles que se curvam diante dele. Em primeiro lugar, ele põe o dedo na nossa história, vira tudo do avesso. E isso é um milagre maravilhoso de Deus, que nos faz acordar do sono profundo de nossa alma, que é acreditar que os nossos planos determinam tudo o que vai acontecer em nossas vidas. Em segundo lugar, Deus não permite que a gente faça as coisas do jeito que a gente quer, mas Deus nos orienta a fazer do jeito que Ele quer. E sabe o que é mais curioso? José ele tem que fazer conforme Deus ordenou. E isso é tão expresso quando o anjo diz a ele, você vai dar o nome de Jesus. E ele dá a razão. Ele não diz assim, você vai dar o nome de Jesus porque eu quero dar, você vai dar o nome de Jesus. E aí o versículo termina dizendo, porque Ele salvará seu povo dos seus pecados. Meus irmãos, José agora está diante do anúncio de um anjo que diz para ele que aquele que está no ventre de Maria vai salvá-lo do seu fracasso moral, vai salvá-lo dos seus pecados. Esse homem justo,
esse homem reto, esse homem que tem as coisas todas no seu devido lugar, esse homem obsessivo com a justiça e que é misericordioso ao ponto de não querer o mal para Maria e querer tirar Maria, livrar a Maria daquela situação, mas ao mesmo tempo tão comprometido com o seu plano de uma tal forma que, tudo bem, Deus quis fazer isso, ok, mas eu não vou fazer isso, o meu plano é outro, o plano que eu tenho para a minha vida é este, não aquele. Mas quando o anjo diz, porque ele salvará seu povo dos pecados, aquele anjo não só está dizendo que aquele que está no ventre foi gerado pelo Espírito, mas está dizendo que aquele que foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria, que foi concebido pelo Espírito de Deus no ventre de Maria, é aquele que vai salvar ele dos seus pecados, da sua miséria moral. Versículo 22 dá a segunda razão. O anjo diz, segundo lugar, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado ao profeta. E aí, o que nós vemos é o cumprimento de uma profecia. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, o anjo está dizendo, olha, aquilo que Deus havia prometido está se cumprindo, e vai se cumprir, e está se cumprindo agora no ventre de Maria. Essa é a ação de Deus na história, e aprove a Deus agir desta maneira. E não somente está fazendo isso com Maria, como está cumprindo aquilo que ele havia dito desde os idos tempos pelos profetas a este povo que espera a redenção. O versículo 24 conclui com a terceira parte da nossa exposição, com a relação da providência e a submissão de José. Veja o que diz o texto. Despertado do sono, então nós vemos um José acordado, um José dormindo e agora um José que acorda novamente. E esse José desperto, a Bíblia diz que ele fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu na intimidade enquanto ela não deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Jesus. Quando a gente olha para a experiência de José, a gente não olha só para a experiência de alguém que diante do milagre de Deus e diante da maneira como Deus agiu, reagiu de uma maneira contrária, mas alguém que ao entender que todas as coisas que estavam acontecendo à sua volta, todas elas faziam parte da providência divina, e que ele não estava enxergando que o milagre que estava diante dos olhos dele não era um milagre que o abençoava nos seus planos pessoais, mas apontava para o desígnio glorioso da providência divina, enquanto ele não percebeu que o que Deus estava fazendo não era por ele, e de que a história dele não era a história de Deus, mas era uma das histórias que estavam ligadas à história da redenção, enquanto ele não percebeu que ele estava a serviço de Deus. Ele estava planejando, ele estava seguindo um trajeto, ele estava dizendo, é assim que eu vou resolver essa situação. Talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, você acredite que Deus precisa fazer alguma coisa na sua vida para que você possa, de alguma forma, continuar acreditando nele. Talvez você esteja passando a situação mais terrível da sua vida. Talvez você não consiga encontrar nada que faça sentido à sua volta. Você terá dois caminhos. Um primeiro caminho é seguir o seu plano. O segundo é se submeter ao plano de Deus. O que faria alguém seguir seu próprio plano? O apego ao milagre. E é aqui que eu gostaria de concluir a nossa exposição de hoje. A gente pode querer tanto milagre de Deus, que a gente não vê que Ele já está fazendo o milagre, que o milagre já está acontecendo. Então, na nossa história, acontece a turbulência, Deus coloca o dedo, estraga tudo, do nosso ponto de vista. E então a gente diz assim, Senhor, faz um milagre. Então, é a nossa solução para o problema, Deus fazer um milagre. O que é fazer um milagre? Ah, não, Deus vai abrir a porta. Ah, não, Deus vai curar. Ah, não, Deus vai livrar. Então a gente fica esperando que Deus faça o milagre. E a gente espera o milagre que a gente imagina que Ele vai fazer.
E se ele não fizer? E se o milagre de Deus envolver o fato de ele não fazer milagres? E se o pressuposto fundamental para o milagre acontecer é ele não fazer nenhum milagre? E se aquilo que mais a gente gostaria que ele fizesse, ele não fizer de forma alguma? Talvez você perca a sua fé. E talvez perca uma fé que nunca teve, que é uma sensação terrível. A sensação de alguém que apostou todas as suas fichas em apenas uma ideia. Entretanto, talvez você possa realmente crer em Deus. Talvez realmente você acredite que Deus é poderoso. Talvez você realmente acredite que toda a história está nas mãos de Deus e de que Deus vai conduzir as coisas ao devido termo. O seu problema não é com a providência divina. O seu problema é que você é apaixonado pelo seu plano. O seu problema é que você construiu um plano tão maravilhoso que você não consegue se livrar dele. A história que você criou na sua cabeça, ela é tão legal. Ela é tão legal que você não consegue acreditar que Deus vai fazer uma história mais legal do que a sua. Então você diz assim: não, Senhor. Você rejeita tudo que Deus faz. Você não aceita nada do que Ele está fazendo. Tudo o que Ele está fazendo para você não vai dar certo. Tudo o que Ele está fazendo só te humilha. E você não está percebendo que essa humilhação já é o milagre de Deus. Talvez você não esteja percebendo ainda que tudo o que Deus está fazendo envolve a humilhação de toda a sua criação. De que ninguém, absolutamente ninguém, poderá ver a glória de Deus se não estiver de joelhos. Talvez a sua piedade seja tão arrogante. Talvez as suas orações sejam tão arrogantes. Talvez as suas orações representem mais alguém que olha para Deus como um conselheiro do que como um rei. Deus não é um conselheiro. Sabe, chegar para Deus assim: Deus, eu tenho um plano maravilhoso, mas eu tenho que tomar uma decisão. O que o Senhor me ajuda aqui a decidir? Qual desses caminhos é o melhor? Você acha mesmo que Deus vai pagar de conselheiro para você? Ah, que legal, achei demais o seu plano. Incrível, como você conseguiu pensar uma coisa tão extraordinária? Imagina, o cara que sabe todas as estrelas, o nome de todas elas, que conhece todo o universo, que está aqui desde antes de tudo ser formado, que está presente no mundo que Ele criou. Você está dizendo para Ele que você tem um plano extraordinário e está pressupondo que Ele vai ficar encantado com a sua grande história. Então, meus irmãos, Deus não é o nosso conselheiro. Quem poderia aconselhar o Senhor dos exércitos, o Senhor do universo? Se não podemos aconselhá-lo, é porque tampouco Ele também é o nosso conselheiro. Ele não é o nosso conselheiro para você poder tomar as suas melhores decisões. Ele é Deus e vai colocar você de joelhos até você enxergar que a sua história não é conduzida por suas próprias mãos. De que tudo o que está acontecendo com você hoje é a obra da providência divina. Talvez você diga assim, talvez você esteja na fase de José antes do sonho. Meu Deus, eu quero me livrar disso aqui. Isso aqui não tem nada a ver comigo, eu quero sair correndo daqui. Senhor, não quero mais isso aqui. Talvez você esteja tomando uma rota contrária à vontade de Deus. Talvez você esteja num movimento de rejeição do plano de Deus, do que Deus está fazendo. E essa negação te leve à frieza espiritual com as coisas de Deus, à frieza com todas as pessoas à sua volta que falam sobre a providência de Deus, que falam sobre a obra de Deus, porque você acha que a única coisa que vai te trazer paz é o milagre. Então a sua esperança é que Deus faça alguma coisa. E fazer alguma coisa é fazer alguma coisa a seu favor, a favor dos seus planos. Que Ele resolva as coisas de uma tal forma que os seus planos continuem a dar certo. E aí talvez você se pergunte, mas Jonas, se no final das contas é a palavra de Deus que dá o ponto final, por que eu deveria
me preocupar com as melhores ações? Porque eu deveria me preocupar em me tornar responsável pelas decisões que tomo? Se tudo é providência, se Deus controla todas as coisas, por que eu deveria ser responsável pelos meus atos? Bastaria eu ser como qualquer um grego que era simplesmente indiferente com relação à história, porque no fim das contas ele sabia que era o destino estava traçado e não dá para você lutar contra o destino. Mas será que nós somos fatalistas ao ponto de achar que a providência divina não permite que a gente tome decisões e decisões ruins? Sim. A providência divina, ela não te impede de tomar decisões ruins. Pelo contrário, não só permite que você tome decisões ruins, mas que as suas decisões ruins revelem inclusive o quanto a providência de Deus vai conduzir todas as coisas a um bom termo. Ou seja, você acha que construiu o plano perfeito, mas esse plano perfeito é tudo aquilo que vai destruir você, só que você não enxerga. Você acha que você criou o plano que vai salvar você e os seus, mas é esse plano que vai destruir você e os seus. Mas sabe o que está acontecendo nessa história toda? A providência divina não vai deixar que você dê o ponto final nessa história. E essa é a nossa segurança, meus irmãos. A nossa maior segurança não é saber que Deus talvez não faça nenhum milagre em nossas vidas, mas saber que mesmo que eu viva toda a minha vida neste mundo que Deus me deu para viver debaixo do sol, e não veja e não testemunhe um só milagre em minha vida por aquilo que eu espero que Ele faça por mim, ainda assim, a providência divina é a única coisa que me dá segurança de que mesmo que eu faça tudo errado nessa vida, Deus vai conduzir todas as coisas a um bom termo. A providência divina, ela nos dá a confiança de que quando a gente se humilha diante da vontade de Deus, as coisas não estão acontecendo porque a gente está obediente. A nossa obediência, como a obediência de José, é uma maneira já de entoar um cântico de gratidão e de louvor a Deus pela sua providência, porque a obra de Deus vai se realizar, seja você a favor dela, seja você contra. Jonas, eu tenho esperado o milagre do Senhor todo dia. E esse milagre é uma cura. Eu quero que Deus me cure. Paulo também queria, mas Deus não curou ele. A Bíblia diz que Deus deu a Paulo a graça suficiente que ele precisava para resistir toda a fraqueza que o humilhava e que o colocava numa condição de extrema humilhação. Talvez a sua experiência de igreja seja uma experiência que te conduziu a acreditar que Deus é um Deus de milagres, e Ele realmente é um Deus de milagres. Mas a maneira como você compreendeu esse Deus de milagres, seja um Deus que faz milagres, simplesmente para abençoar você e te fazer cada vez mais feliz. Até o dia que você começa a descobrir que mesmo os milagres que Deus possa fazer na sua vida, sequer foi só para você. Se Deus fez um milagre em sua vida, esse milagre não foi feito só por você e por causa de você. Esse milagre todo é feito debaixo da providência divina para alcançar um monte de pessoas ao seu redor. Porque é assim que Deus age. Deus não age centrado em você, como se você fosse o centro do universo, e Ele passando 24 horas do dia, pensando em mil maneiras de fazer você feliz. Fazer uma cosquinha na sua barriga e dizer assim, você é o cara. Não. Deus faz com que todas as coisas aconteçam de acordo com um propósito que leva tudo a um bom termo. Talvez o que falte a nós é a confiança na providência divina. E quando falta a confiança na providência divina, a primeira coisa que a gente perde é a alegria, é a paz. Em geral, pessoas que querem milagres a todo custo não são piedosas,
são infelizes. Pessoas que querem um milagre a todo custo, elas são infelizes e não encontraram ainda a paz que precede toda a provisão divina. A Bíblia fala de uma outra mulher que queria muito ter um filho, mas Deus não deu para ela. E então ela começa a derramar a sua alma na presença do Senhor. Faz um voto estranhíssimo a Deus. A Bíblia diz que aquela mulher saiu da presença de Deus alegre, com paz, com o coração e o semblante que já não eram mais os mesmos como ela havia entrado. E o Espírito Santo não tinha concebido nada dentro do ventre dela. Ela não pode chegar para o seu marido, Eucana, e dizer assim: filhinho, estou grávida do Espírito Santo. Não. Ela saiu da presença de Deus, sem filho, sem milagre, mas com paz. Como você quer sair hoje dessa igreja? Com milagre? Quem foi que disse que o milagre vai te trazer paz? Quem foi que disse que é possível encontrar paz no milagre? E se o milagre for apenas o nome do teu Deus? E se você já não mais está cultuando a Deus? E se o teu Deus for o milagre? E se o que mais você busca nessa vida não é Deus, mas o milagre? Como ser feliz adorando um milagre? Como ser feliz adorando um ídolo? Como ter paz quando o nosso coração é escravo de um ídolo? Talvez a sua oração seja de alguém que hoje diz: Deus, eu estou prestes a participar da tua mesa. E o meu coração é o coração de um crente que duvida que o Senhor existe o tempo todo, só porque o Senhor não faz o que eu tanto quero que o Senhor faça. Talvez a nossa maior esperança seja aquela de um dia Deus fazer alguma coisa por nós. Mas e se Deus não fizer? Por que você vai acreditar nele se ele fizer um milagre? Porque você acredita que você só vai poder nutrir de paz, segurança e de uma experiência maravilhosa com o Criador se ele fizer um milagre, se ele fizer o que você quer que ele faça. E se ele não te der? E se ele fizer o seguinte: você vai viver comigo assim, é assim que eu quero que você viva. E se ele disser isso para você? E se ele fizer assim com você? E se ele agir assim com você? Então quer dizer que Deus não existe? Então quer dizer que a farpa ainda está na tua mente, de uma tal forma que para você acreditar em Deus, Ele precisa fazer o que você quer? Ou será que essa farpa saiu? E porque ela saiu, você pode fazer como José: Senhor, minha vontade era casar com a minha princesinha, do jeito que eu imaginei. Mas o Senhor fez isso. Não era o que eu queria, mas o Senhor fez. Eu quero entrar nessa dança. Eu quero entrar nessa história. Não quero entrar nessa história como alguém que luta contra o Senhor. Eu quero entrar nessa história como alguém que se submete ao Senhor e diz: seja feita a tua vontade e não a minha. Talvez você esteja muito longe de Deus, porque Ele não fez nenhum milagre na sua vida. E você não sabe como se aproximar dEle. Ele já fez o maior de todos os milagres. Ele se aproximou de você, por meio de Cristo Jesus, e verteu o seu sangue de uma vez por todas para salvar você dos pecados, da sua fraqueza e do seu fracasso moral, para que você pudesse encontrar nele e só nele tudo aquilo que você precisa, para saber que tudo aquilo que você viver no futuro, seja na pobreza, seja riqueza, seja com o que for, o que mais importa você tem. E se não houver vacas no curral? E se a figueira não produzir?
E se o sol não nascer? E se a chuva não mais regar a terra seca? A Bíblia diz: eu ainda assim me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu quero convidar você a se alegrar com o Deus da sua salvação, ainda que Ele não faça nenhum milagre que você gostaria que Ele fizesse. Eu queria convidar você, não a fazer sua vontade, mas a talvez hoje entregar diante de Deus os seus planos e dizer: Senhor, o meu coração faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Me dê forças para eu me submeter à Tua vontade, para eu me submeter à Tua providência e descobrir que na Tua história há a sabedoria que a minha história não possui, e há um bom termo que a minha história não tem nenhuma garantia de que me conduzirá. Deus vai conduzir o seu povo a um bom termo, mesmo que ele ande no vale da sombra da morte. Mas talvez o caminho que você fez não tenha o vale da sombra da morte. Quem de nós planeja, por exemplo, na nossa grande história de vida, um câncer bem no meio da história? A perda de um emprego, bem assim, na hora mais importante da sua vida. Quem imagina? A gente não imagina essas coisas. Mas esse é o dedo de Deus. E quando Ele põe o seu dedo, é porque alguma coisa, não só Ele quer fazer no meio de todos aqueles que estão ali envolvidos, mas mais do que isso, Ele está conduzindo todas as coisas ao seu bom termo. Talvez é você que com a sua história tem bagunçado as coisas de Deus. Vamos orar, meus irmãos.